Bom dia, bom dia, com alegria. Que a graça e a paz do soberano Deus esteja sobre a tua vida, em o teu lar, sobre a tua casa, sobre os teus, sobre a sua família. Como é maravilhoso quando a nossa família está bem, porque aqueles próximos a nós, quando de verdade nós servimos a Deus, se entristece, nós também nos entristecemos, mas ao mesmo tempo nós nos enchemos de Deus a fim de fortalecê-los, porque nós somos chamados para edificarmos vidas e assim sermos edificados. Saiba disso, você que me ouve. O Senhor nos convida ao ID, e esse ID é edificar vidas. Edificar por meio da palavra do Senhor, dos ensinamentos de Deus, da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Vá se fortalecer no Senhor, ficar corajoso, porque é a presença do Senhor que nos promove. A coragem, ao livramento, a saída, a verdadeira paz e descanso. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 2 de setembro de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3 apenas, onde a Bíblia vai nos dizer assim: clama-me, invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Glórias ao Senhor por este verso, onde o Senhor nosso Deus chega para nós e diz a invocá-lo, a buscá-lo, a clamar a Ele. O Senhor nos induz, nos conduz, nos motiva a ir até Ele. E Ele nos responde claramente que a partir do momento que clamarmos, que invocar a presença dEle, Ele vai nos responder. E às vezes você tem enfrentado um momento turbulento e tem pensado, mas eu tenho clamado e parece o Senhor não me responder. Você tem invocado a presença do Senhor? Você tem clamado e invocado a sua presença? Porque uma coisa é você abrir a sua boca para pedir para Deus, outra coisa é você invocar a presença do Senhor. E como nós invocamos a presença do Senhor? Atraindo a sua presença. E como nós o atraímos? Alegrando a Ele por meio das nossas ações, daquilo que nós escolhemos ser. Como você tem invocado a presença do Senhor? Como você tem sido diante de Deus? Você tem clamado? Você tem invocado? Nós nos desgastamos tanto com as adversidades, com as afrontas, com os confrontos, até porque nós não entendemos que elas nos são necessárias a invocar a presença do Senhor, a clamar a Ele por socorro, ou seja, são elas
que nos aproximam de verdade de Deus. Você já ouviu dizer que muitos vêm por amor, outros vêm por dor. Eu diria a você que 99,9% vão pela dor. Se aproximam de Deus pela necessidade. Se aproximam de Deus a fim de enfrentarem as suas adversidades e saírem ilesos e saírem vencedores dela. Mas a questão é que nós saímos até mesmo da presença do Senhor com as lutas, com as adversidades, e esquecemos que somente uma coisa é o que nos basta. É o que o Senhor disse para nós e diz para nós todos os dias. Clame, invoque a minha presença, ore a mim. E assim entregarmos a Ele as nossas ansiedades, entregar a Ele as nossas aflições, aquilo que tem nos afligido, e assim esperar nele e confiar, e nos alegrar com as adversidades, porque nós sabemos que Ele é socorro bem presente no momento da angústia, quando nós invocamos a sua presença, quando nele nós estamos. E aí vem essas circunstâncias tortuosas, difíceis de enfrentar, Ele nos socorre instantaneamente, porque nós invocamos a presença dEle. No livro de Romanos, no capítulo 5, verso 3, diz: ora, gloriamos também nas tribulações, porque elas produzem em nós perseverança. São as adversidades, as tribulações que nos aproximam de Deus, porque elas produzem em nós a perseverança nele, a busca constante nele. E a perseverança, por sua vez, produz em nós experiência. Nós temos experiências com Deus. Nós experimentamos de Deus, de quem Ele é e de todos os seus atributos, daquilo que Ele pode fazer por meio da oração. O Senhor aquieta o nosso coração e diz: filho meu, filha minha, aquiete o seu coração. Eu sei o que faço e tenho poder e autoridade para cessar essa tempestade. Se não é tempo de cessar, o Senhor sabe o melhor dos tempos. E a experiência, por sua vez, produz em nós esperança. Tendo experiências com Deus, conhecendo Ele de perto, nós esperamos de modo confiante que o melhor vai acontecer. Foi exatamente o que Paulo nos disse por meio do livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 8 a seguir, onde Paulo pede a Deus que livre ele das lutas, das perseguições, dos ataques, dos confrontos, das afrontas, daquilo que provocava dor em sua carne. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Verso 9. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte em Cristo Jesus. Percebe, irmão? Percebe, meu caro ouvinte? As injúrias, as perseguições, as fraquezas, as necessidades, as angústias provocavam em Paulo o sentimento de fraqueza. O fazia reconhecer que ele era um ser frágil, fraco, totalmente dependente de Deus. E assim somos nós, ou seja, como devemos ser.
E ele sentia prazer nisso. Por que ele sentia prazer nisso? Porque eram exatamente os confrontos, as afrontas, as necessidades, as dificuldades que o levavam a enxergar a sua limitação, a sua fraqueza, a sua necessidade de estar em Cristo para se fortalecer, para ser forte. Entende, meu irmão? Portanto, essa sua necessidade, essa perseguição que você enfrenta, essa adversidade, essa tribulação, eu não sei o que você tenha enfrentado, só te leva a entender que sem o Senhor você não pode nada. E assim elas te fazem te aproximar de Deus, portanto sinta prazer por elas, sinta prazer nelas. Elas quebrantam a sua carne e fortalece o seu espírito. Ela quebranta a sua alma e faz com que o seu espírito seja fortalecido, vivificado, próximo de Deus. Que o seu espírito seja cheio de Deus, que você seja cheio de fé, porque elas te fazem orar mais, elas te fazem alimentar mais, elas te fazem invocar a presença do Senhor. E assim o Senhor chega para você e diz: filho meu, filha minha, invoca-me, invoca-me. Invoque a minha presença, busque a minha presença, clame a mim, e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. O que o Senhor tem para nós não sabemos, mas Ele só tem coisas grandes para aqueles que buscam a presença dEle. Ele só tem abundância. Porque merecer por merecer nós não merecemos, mas por meio da sua misericórdia, da sua bondade, Ele faz coisas grandes, magníficas, maravilhosas em nossas vidas quando nós invocamos a sua presença. Invoque a presença do Senhor, porque sem a presença você é fraco, você só se torna forte em Cristo Jesus. E quando você tem convicção dessa fraqueza, que você é um ser fraco, você busca a presença dEle a fim de se fortalecer. Fecha os teus olhos, dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, manifeste o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Em o nome do Senhor Jesus, se conosco, Deus. Seja com essa vida que me ouve, enchendo ela com a tua presença. Em nome do Senhor Jesus, dirige os pés, as escolhas, a vontade, em todo o tempo. Ah, Senhor, que todos os dias, em toda situação, podemos invocar a sua presença e que ela se faça constante em nós. Em nome de Jesus, presença que nos dá vitória, presença que nos fortalece, porque é no Senhor que somos fortes. Em o nome de Jesus. Amém, amém. Que você tenha um dia abençoado.